Gostaria de conversar sobre muitas coisas, porque onde quer que se vá, Europa, Índia, Austrália ou América, encontra-se mais ou menos os mesmos problemas humanos. A maioria dos seres humanos no mundo estão muito confusos e vivendo uma vida contraditória. Estão totalmente infelizes, completamente miseráveis e em grande dor. E a vida da pessoa parece um campo de batalha. Do momento em que você nasce até morrer. Encontra-se por todo o mundo divisão. Nacionalista, linguística, diferenças religiosas, uma seita se opondo à outra, um caminho contra o outro, cada um dizendo que seu caminho é melhor e único, e assim por diante. Existem divisão, conflito e guerra. Existe divisão como o mundo dos negócios, o mundo espiritual, o mundo da religião, o mundo científico, ou o professoral, o mundo universitário. Vendo toda essa divisão, este caos absoluto, e uma enorme miséria, perguntamos: e tenho certeza que vocês também, o que fazer? Que direção tomar? A esquerda, o centro ou a direita? Ou é uma direção ditada por alguma ideologia? Alguma crença? Algum mandato autoritário? Ou deve-se tomar uma direção que não depende de qualquer autoridade, nem da esquerda, do centro, nem da direita, nem de qualquer guru, qualquer professor, qualquer sacerdote, ou seguir qualquer religião organizada, católica, protestante ou o que quer que seja, mas seguir a sua própria inclinação, tendência, ou seguir sua própria experiência e conhecimento, confiante em si, seguro e resoluto. Existe tanta contradição, não apenas externamente, mas internamente também. E o que se deve fazer? Estou certo de que vocês já fizeram esta pergunta várias vezes. Quanto mais sério se é, mais honesto. E não procurando entretenimento. A pessoa deve ter feito real e profundamente esta pergunta.
confrontado por um mundo tão caótico, contraditório, dividido, sabendo muito bem que a pessoa perdeu a fé, não tendo confiança em ninguém. Em nenhum professor, nem professor universitário, em nenhum padre ou utopia autoritária. Se você é de fato sério, e espero que seja, pelo menos nesta tarde, deve ter feito não apenas tal pergunta para si mesmo, mas também achou uma resposta correspondente ao desafio. O que fazer? Não tendo fé em outro, não ser dependente de algum salvador, algum professor, alguma autoridade. Então, onde você vai buscar o esclarecimento? Para uma compreensão. O que estamos tentando fazer é descobrir por nós mesmos. Confrontados com este problema extraordinário de viver, com todas as suas contradições e complexidades, que direção não será contraditória? Que será inteira, completa, que não irá produzir mais agonias, mais engano, mais confusão. E descobrir isso é nosso problema. E acho que esse é o único problema na vida. Uma ação que não é fragmentada, que não é contraditória, que é contínua, inteira, completa e total, para que não traga mais sofrimento, mais confusão. E se quiserem, iremos juntos aprofundar esta questão. Lembrando que o orador não possui qualquer autoridade. Porque juntos vamos examinar, observar este fenômeno chamado vida, viver, e descobrir a verdade do assunto. Se existe uma ação, um modo de viver, não em dias incomuns ou numa grande crise, mas diariamente. Cada minuto, um modo de viver no qual há alegria, onde não há violência, nem brutalidade, nem contradição. E, obviamente, sem imitação e dependência. A menos que achemos tal modo de viver não uma ideia abstrata, um conceito filosófico, uma teoria,
mas um verdadeiro modo de viver. Caso possa haver uma ação tão completa, tão inteira, tão completamente não contraditória, e sinto que viver desta maneira é um único caminho religioso. Nenhum outro. Estamos usando a palavra religião, não no sentido conhecido desta palavra, que é acreditar em algo. Acreditar em Deus ou em nenhum Deus. Ou acreditar em alguma idealização conceitual. Estamos usando essa palavra como um modo de vida no qual toda ação é inteira, completa e repleta de êxtase. Nós iremos nos aprofundar nisso. Antes de mais nada, para entender tudo isto, precisamos estabelecer uma relação correta entre nós, entre vocês e o orador. Ele não está lhes ensinando no sentido comum dessa palavra, dizendo-lhes o que fazer. A palavra ensinar é dar informação, fazer a pessoa entender, mostrar, informar. E a pessoa pode ensinar matemática. Dar-lhe alguma informação científica. Mas aqui não há professor. E é exatamente isso que queremos fazer. Porque cada um de nós deve ser seu próprio professor e seu próprio discípulo. E esta é uma questão muito séria. De modo que vocês estão ouvindo com uma atitude bem diferente. Estão ouvindo o orador, as palavras que ele está usando, e entendendo essas palavras, vendo através dessas palavras todas as suas próprias reações e respostas e condicionamento. De modo que vocês mesmos, através da sua própria observação, aprendam. Então o orador torna-se um espelho, no qual você observa a si mesmo. Então nossa relação entre vocês e o orador
É uma comunicação básica. Comunicação sendo compartilhar junto. Compreender juntos. Trabalhar juntos. Isso é que a palavra comunicação significa. Comungar. Então, vendo tudo isso, não como uma teoria, não algo que é extrínseco a você, mas de fato, essa é a sua vida. Sua contradição diária, sua batalha diária, suas irritações diárias, ódio, raiva, brutalidade. E ver se tudo isso pode chegar a um fim, para que possamos viver um modo de vida completamente diferente. Uma vida que é livre. Uma vida que não traz pela ação miséria. Uma vida que é realmente, completamente, totalmente pacífica. Então perguntamos, observando tudo isto, o que fazer sabendo que você é a sociedade? E a sociedade é você. Você é o mundo. E o mundo é você. O que não é apenas uma ideia, mas um fato. Você criou este mundo com sua ganância, raiva, ambição, competição, violência. Interiormente, você é isso. E exteriormente, você tem guerras. Tem todas essas divisões, o preto e o branco, o rosa e o azul e todo o resto. Preconceito, antagonismo, brutalidade. Sabemos disto. Ou você sabe disso como uma ideia, ou como uma realidade. Você sabe através de uma revista, através de um jornal, ou alguém lhe contou. Ou você observou isso em seu interior. Você viu isso em si mesmo, completamente. E, portanto, não há necessidade de outros lhe dizerem como é o mundo. Você não precisa ler nenhum jornal, uma revista ou ouvir qualquer palestra. Se você sabe por si mesmo quem você é, descobrindo o que você é, então a pergunta é inteiramente diferente. A pergunta, o que fazer? Porque a pessoa percebe quem ela é. Ela é confusa, como o mundo. Vive em contradição, em divisão, como um mundo.
E sem entender a si mesma, não apenas no nível consciente, mas também profundamente, muito profundamente, a menos que haja este entendimento. Não de acordo com algum analista, Freud, Jung ou o seu próprio analista predileto, mas entender a si mesmo como você é. E no entendimento disso, a questão de o que fazer torna-se inteiramente diferente. Porque agora você está fazendo a pergunta em relação ao mundo, como se isso fosse algo exterior a você. A qual partido político você deve se juntar? A qual grupo? O pacifista e assim por diante. A qual grupo? A qual seção? Portanto, você está colocando o mundo como algo externo a você. Mas quando percebemos, não verbalmente, não como uma ideia, mas de fato, quando a pessoa percebe que ela é o mundo, e a responsabilidade dela em relação ao mundo é a responsabilidade de compreender a si mesmo completamente. Então sua pergunta, o que fazer, tem um significado bem diferente. Então a questão é, como observar? Como observar a si próprio? A si próprio sendo a totalidade do ser humano. Você não é americano. Apesar de ser rotulado como o americano. E um homem vindo da Índia pode se chamar um indiano, como seu rótulo específico, com suas crenças e superstições particulares. Mas quando você larga ou põe tudo isso de lado, ele é um ser humano comum, como eu e você, como outras dezenas de pessoas. Então a questão é, como você observa a si mesmo? Porque sem conhecer a si mesmo, quem é o mundo? Não um indivíduo. A palavra indivíduo significa uma entidade total, indivisível. E indivíduo significa um ser humano no qual não existe contradição, divisão, separação. É uma unidade total, unidade harmoniosa. A palavra indivíduo significa isso, indivisível. Então vocês não são indivíduos. Vocês estão todos fragmentados, contraditório em vocês mesmos. Então, como você vai olhar a si mesmo? Por favor, ouçam isto. É bastante absorvente.
demanda uma enorme inteligência. É muito divertido. Muito mais divertido do que qualquer livro. Do que qualquer entretenimento religioso, qualquer filosofia. Como somos seres humanos fragmentados em nós mesmos, desejos contraditórios, sentindo-se inferior ou superior, sentindo medo, não tendo amor, sentindo-se só, fragmentado, não apenas superficialmente, mas profundamente. Como você vai observar? Um fragmento observa o resto dos fragmentos? Um se tornando o censor, o examinador, o observador, vigiando o resto dos fragmentos? E o que dá a ele a autoridade sobre os outros fragmentos? Então a questão é: quem é o observador? E quem é o censor que diz: isto eu farei, isto eu não farei? Isto é certo e isto é errado. Pegarei este caminho e não cruzarei aquele caminho. Serei pacifista em relação a esta guerra. Mas tenho outras guerras favoritas. Seguirei este líder e não aquele líder. Acredito nisto e não naquilo. Apoiarei este preconceito e rejeitarei aquele. Sabendo se você já se observou, que você é um ser humano fragmentado, e, portanto, sendo fragmentado, contraditório, vivendo em constante conflito. E sabendo deste conflito, um destes muitos fragmentos toma o controle. Torna-se a autoridade, o censor. E sua observação inevitavelmente deve ser contraditória. Certo? Espero que estejam acompanhando tudo isto. Se um fragmento, uma parte de você, assume a autoridade do analisador sobre os outros fragmentos, por que ele assumiu essa autoridade? E pode ele, um fragmento, analisar os outros fragmentos? Então, acompanhando tudo isto, vejam quão terrivelmente complexo isso tudo se tornou.
Seja você analisado por um profissional ou você mesmo se analise, é ainda o mesmo padrão. Então é muito importante descobrir como observar. Como observar todas estas muitas contradições que formam nossa vida. Como observar a totalidade desses fragmentos, sem outro fragmento em ação. Mas isto é muito importante de se descobrir, porque enquanto houver contradição, divisão em si mesmo, deve haver conflito. Deve haver violência que se expressa no mundo externo, na sociedade. E enquanto esta fragmentação existir dentro da pessoa, não pode haver paz em um homem que realmente, profundamente quer entender e viver uma vida pacífica, uma vida de amor. Deve compreender esta questão completamente. Portanto, este é um assunto muito sério. Não apenas ouvir alguma palavra numa tarde. Estamos lidando com todo o problema da existência. E é apenas a mente que pode dar atenção séria a isto. É capaz de resolvê-lo. Então, é muito importante, imperativo, que se entenda esta questão. Como você observa? Você observa a si mesmo como um forasteiro, como um censor, dizendo isto é certo, isto é errado, justificando, condenando, aprovando, armazenando? Se é assim, existe contradição. E, portanto, conflito. E, portanto, violência. Então, como você observa? Você observa através de uma imagem? Quando observa uma árvore, você observa com conhecimento dessa árvore. O conhecimento que separa você da árvore divide você, abre um espaço entre você e a árvore. Como você observa? Como você observa sua esposa? E seu marido? Ou sua garota? Ou garoto? Como você observa? Preste atenção, Senhor. Por favor, faça isso enquanto conversamos. Não faça anotações. Não fique mexendo no seu gravador. Mas olhe isso. Como você olha para o outro. Você não olha para o outro. Através da imagem que você criou do outro? A imagem que você vem construindo por muitos anos, ou talvez 2 dias?
E a imagem torna-se o observador. Certo? Estão acompanhando isto? Então a imagem, ou através da imagem, você olha. Então o sensor, o observador, é um dos fragmentos. E esse sensor tem uma imagem do que é certo e do que é errado. O que deve ser feito e o que não deve ser feito. Porque ele ainda funciona como um fragmento. Então, a partir disto, surge a questão: se a pessoa pode observar sem nenhum fragmento, ver você, ver a si mesmo, ver o mundo, sem qualquer fragmentação. E o que causa a fragmentação? Não apenas em si mesmo, mas também no mundo em que se está. O que faz isso ocorrer? Porque se é fragmentado, por que há desejos contraditórios? Certo? Agora, por que a pessoa é violenta? Que faz parte da contradição. Existem muitas causas pelas quais os seres humanos são violentos. Falta de espaço físico. Seres humanos que evoluíram dos animais, e os animais são bastante agressivos. E as pessoas adoram ser agressivas. Sentindo-se inferiores e querendo ser superiores. E assim por diante. Existem muitas causas. E a maior parte de nós gasta tempo discutindo as causas. Explicando as causas. Cada professor, cada especialista, cada escritor, de acordo com o seu condicionamento, explica as causas. Volumes são escritos sobre o porquê da violência humana. Mas no final do volume, os seres humanos continuam violentos. Então, a descrição não é o descrito. E, portanto, é de pequena valia. Você sabe muito bem por que é violento. Não precisa passar anos tentando encontrar a causa da sua violência, o que é uma grande perda de tempo. Mas, para observar a violência como ela é, sem o sensor,
que então se separa do fato de que ele é violento. Estamos nos entendendo? Estamos nos comunicando? Não tenho certeza. Vejam, senhores, isto é realmente muito importante de se entender. Então vamos nos aprofundar nisso um pouco mais. Suponhamos que sou violento. Raiva, ciúmes, brutalidade. Alimentando ambição que traz consigo competição. E estou sempre me comparando com outras pessoas. E essa comparação faz-me sentir inferior a você que é superior. Então há uma batalha, violência. Sei de tudo isso. Então digo a mim mesmo, preciso me livrar disso. Quero viver em paz, apesar de ter vivido por milhares e milhares de anos como um ser humano. Deve haver uma mudança. Deve haver mudança na sociedade. Por mais pobre que seja, e ela é. Então, me dedicarei ao trabalho social. E então esquecerei de mim mesmo. E o trabalho social e a sociedade sou eu. Então estou fugindo de mim mesmo. E percebendo todos os truques que a mente faz consigo mesma. Agora, olho para mim mesmo e sou violento. E como olho para essa violência? Como um censor que condena a violência? Ou justifica a violência? Ou como alguém que não é capaz de lidar com essa violência e, portanto, escapa dela? Como olho para mim mesmo? Olho para essa violência? Por favor, faça isso. Você está olhando como um observador que é diferente da violência? O observador que é separado, que condena, justifica e diz isto é certo, isto é, e assim por diante. O observador olha a violência, se separa da violência e a condena. Ou o observador é o observado. Então, me acompanhando, o observador reconhece a violência e se separa para fazer alguma coisa a respeito dela. Mas a separação é um dos truques do pensamento. Então, o observador é o observado, é a violência. Portanto, enquanto houver uma divisão entre o observador e o observado, deve haver violência, certo? Então, quando percebo isso, não verbalmente, percebo com meu coração, com minha mente, com todo o meu ser.
Então, o que ocorre? Vocês entendem minha pergunta? Vocês sabem, quando você observa alguma coisa, há sempre não apenas separação física, distância, espaço. Existe também o desejo de se identificar com aquilo que é bonito, nobre, e não se identificar com aquilo que não é. Então, a identificação é parte do truque. De uma mente que se separou como o sensor e que está agora tentando identificar. Mas, por outro lado, quando o observador se torna cônscio de que ele é parte do observado, e ele é, e, portanto, nenhuma imagem entre o observador e o observado. Então você perceberá que o conflito acaba completamente. Isso é meditação real, não é apenas um truque. Portanto, é muito importante, imperativo, que a pessoa se entenda profundamente. Entenda todas as respostas, o condicionamento, os vários temperamentos, características, tendências. Apenas olhar sem o observador. Estamos nos entendendo agora? Observar sem o observador. E esse é o ato de aprender. E então, essa é a ação. Agora, há uma dificuldade nisto. A pessoa está observando a si mesma, quer aprender sobre si mesma. Quanto mais você descobre, quanto mais compreende, maior a liberdade. Estou usando a palavra mais propositadamente neste momento. O mais é uma avaliação comparativa. Quero compreender a mim mesmo, aprender sobre mim mesmo. Ao observar a mim mesmo, por favor, façam isso enquanto o orador está examinando. Façam, realmente. Não levem para casa e pensem sobre isso. Façam agora. Não, isto não é uma terapia grupal ou um confessionário ou toda essa tolice. Mas olhe a si mesmo. Enquanto trabalhamos juntos, quero aprender sobre mim mesmo. E o meu ser é um movimento vivo. Cada desejo contradiz o outro, então vivos, movendo-se. São vitais, e eu observo. E através desta observação, aprendi. Com o que eu aprendi, vou olhar
o próximo minuto, certo? Estão acompanhando isto? Irei olhar, observar com o conhecimento que acumulei através de observações prévias. Será que estou aprendendo? Existe aprendizado, então? Porque quando a mente observa, com um conhecimento acumulado de sua investigação, esse conhecimento está impedindo a percepção. Esse conhecimento está impedindo a liberdade de olhar. Vejam a dificuldade. Então, pode a mente observar sem acumular? E o acúmulo é o observador, é o sensor, é a entidade condicionada. Portanto, olhar sem acumular, isto é, Senhor, veja, alguém lhe elogia, diz como você é legal, quão bonito você é, quão inteligente. Ou como você é estúpido. Agora, pode você ouvir o que ele está dizendo, que você é estúpido, ou muito esperto, ou muito isto, ou muito aquilo? Pode você ouvir sem acúmulo? Isto é, sem acumular o insulto ou a adulação? Porque se você ouvir com acúmulo, então ele se torna seu inimigo ou seu amigo. Portanto, esse ouvir e como você ouve cria uma imagem. Certo? E essa imagem separa. E essa imagem é a causa do conflito. A imagem que você tem sobre o comunista e da burguesia. A imagem que você tem sobre o católico, se você for protestante. E o católico tem a imagem sobre o protestante. A imagem que você tem sobre seu marido, ou sua esposa, ou seu filho, seja o que for. Você acredita e o outro não acredita. Então, há contradição. Então, pode você observar uma separação? Pode você observar no momento da violência? No momento de sua raiva, sem o sensor? Veja como fica difícil se você não está consciente neste momento. Se você não está consciente nesse momento, já terá criado a imagem. Então, observar a nuvem
sua beleza, sua luz. Observar as adoráveis montanhas neste país. Observar a luz na água. Apenas observar, sem nomear. Porque nomear o conhecimento, a experiência, impede a mente de observar totalmente. Então, quando a mente pode olhar sem o observador? Todos os fragmentos chegam a um fim em si mesmo. E isto é realmente importante de se perceber, de entender. E isto não pode ser ensinado pelo outro.